Olá, meu nome é Luana Soares, eu sou historiadora e mestre em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia. Essa apresentação é fruto da minha dissertação, que é intitulada Lições para Ordenar Salvador, Práticas de Cura de Dona Anália, nas páginas do Diário de Notícias, em 1940. Esse texto, que é intitulado Dona Anália, uma curadora contra a repressão do Estado Novo, é uma parceria do Acervo Puccini, do Portal GE10 e da Rede de Historiadores Negros e Negras. Estabelece normativos em relação a essas práticas populares de cura, né, criminalizando essas práticas, qualificando esses crimes, estabelecendo pena e tempo de prisão. Então, por conta desse interesse, eu fui fazer uma busca aqui no arquivo de periódicos raros aqui da Bahia, e foi assim que eu encontrei a história dessa curadora popular. Então, a primeira coisa é trazer que essa abordagem é uma abordagem microhistórica, ou seja, essa é uma abordagem na qual eu diminuo a escala para falar sobre uma curadora popular, mas, ao mesmo tempo, eu observo o que acontece no macroespaço, né, que nesse momento histórico é a ditadura do Estado Novo. Então, a ditadura do Estado Novo, ela é promulgada por Getúlio Vargas em 1937. Ela é uma ditadura que ela surge sob a égide da existência do Plano Cohen. Né? Para quem não conhece, o Plano Cohen foi um plano forjado pelo Exército, né, brasileiro, que buscava criminalizar comunistas e judeus aqui no Brasil. Eles criaram um plano, né, escreveram literalmente um plano, e esse plano ele dizia que os comunistas e os judeus unidos estavam tentando tomar o poder aqui no Brasil. Então, naquele momento, a gente já tinha mesmo meio que uma tentativa de criminalização do comunismo por parte de Vargas e por parte da sociedade brasileira. Com a emergência, né, desse plano forjado, Vargas vai utilizar esse plano como uma desculpa para que ele implemente um estado de sítio no Brasil. O que é um estado de sítio? É um estado de emergência, né? É um estado que garante a presidente todos os poderes constitucionais, e Vargas vai utilizar desses poderes constitucionais para reprimir, né, a população brasileira de variadas formas, que em setembro de 1937, oficialmente instalar a ditadura do Estado Novo, sob a perspectiva sobre a justificativa de proteger a população do Plano Cohen. Então, o Estado Novo é uma ditadura civil, uma ditadura que tem 3 características principais, né, que são importantes para a gente pensar, né, a existência de Dona Anália em 1940 e a existência do Estado Novo. Né? Então, a primeira característica dessa ditadura é a necessidade que Vargas tinha de promover uma centralização federal. Então, a gente precisa pensar que o Brasil é um país de dimensões continentais. O estado onde eu resido, por exemplo, a Bahia, é um estado que tem hoje 417 municípios. Então, ou seja, nós temos uma dimensão territorial muito grande, e Vargas tinha um desejo de que essas dimensões territoriais estivessem circunscritas ao governo federal, ao domínio federal. Então, para isso, ele vai criar uma série de instrumentos burocráticos, instrumentos estatais, para garantir que o controle federal se exercesse em todos os recônditos do Brasil. Tem um pesquisador que, inclusive, aborda esse processo como o saneamento dos sertões, né? Essa tentativa de controle desses espaços mais longínquos ali do cenário sulista, né, sudestino. Então, Vargas vai promover uma série de ações nesse sentido.
A segunda questão, que eu acho que caracteriza um pouco a ditadura do Estado Novo, e todas as ditaduras, de uma forma geral, é o autoritarismo. Então, é muito interessante porque quem promove, quem dá o estado de sítio a Vargas, para que ele consiga implantar o Estado Novo, é o Congresso Nacional. Só que o Congresso Nacional dá o Congresso Nacional dá esse direito a Vargas, né, de implementar o Estado de sítio. E exatamente alguns meses depois, Vargas utiliza desse mesmo estado de sítio para fechar o Congresso Nacional, para extinguir os partidos políticos, para acabar com as liberdades individuais, então, direito ao voto, direito a ser eleito, e outros direitos previstos na Constituição. Então, Vargas acaba com esses direitos e, inclusive, implementa uma nova Constituição, que é chamada de Constituição Polaca. E aí esse nome é interessante porque essa Constituição ela se baseia em uma das constituições mais autoritárias e retrógradas que nós temos notícia, que é a Constituição que tinha sido implementada naquele período ali na Polônia. Então, o autoritarismo é também uma característica do Estado Novo, dessa ditadura civil implantada nesse período. E o terceiro é a necessidade, né, o desejo de Vargas e do Estado Novo de construir uma identidade nacional única. Então, para a minha pesquisa, esse foi um ponto muito central, porque quando a gente fala de construir uma identidade nacional única, e aí a gente está falando ali de 1940, né, do início do século XX, nós estamos falando de um processo que também buscou reprimir manifestações culturais que não estivessem alinhadas aos desejados pelas elites econômicas e sociais do país naquele período. Então, Vargas ele tentou, através dessas medidas de centralização federal e do autoritarismo, criar essa ideia de uma nação única, de uma nação unificada, que é algo que não condiz com a realidade brasileira, né? Nós somos um país completamente diverso, tanto do ponto de vista racial, quanto do ponto de vista social. Né? Nós diferimos muito de uma região para outra, às vezes dentro do próprio estado você tem comunidades muito diferenciadas nos seus fazeres culturais, nas suas práticas culturais. Então, o que Vargas queria era controlar tudo isso, unificar tudo isso sobre aquilo que ele entendia que era essencial para o Brasil naquele momento. Então, esse processo de centralização e de repressão que Vargas tem que implementar, ele vai se acirrar aqui na Bahia. Vargas vai promover essa centralização federal a partir do envio de interventores federais. Né? O que é um interventor federal? Atualmente, em uma democracia, né, uma democracia liberal, nós elegemos, né, votamos, elegemos governadores dos estados, deputados estaduais, e essa é durante a ditadura do Estado Novo, Vargas retira esse direito e passa a indicar quem seria o governador do Estado naquele momento. Ele chama essas figuras de interventores. É importante pensar que essas figuras políticas são figuras bastante ligadas, bastante relacionadas com as elites econômicas e as oligarquias regionais. Né? Então, quando essas figuras elas são pertencentes a algumas oligarquias, né, regionais, e a chegada desses interventores nos estados sempre acabava criando algumas tensões políticas. Aqui na Bahia, serão 2 interventores em um curto período de tempo. Primeiro vai ser o Juracy Magalhães, né, que é bastante conhecido, e o segundo vai ser o Landulfo Alves, que dá nome, inclusive, a diversos espaços aqui na cidade, né, aqui na Bahia. É uma figura que, inclusive, dá nome a município. Então, Landulfo Alves vai ser esse segundo interventor federal.
intervenção de Landulfo Alves, ela é conhecida por ter promovido um saneamento, né? Um saneamento das cidades, um saneamento das relações sociais. Aí você pode perguntar, mas Luana, o saneamento dessas cidades não é algo interessante? Não é algo bom? Não é algo que traz avanços civilizatórios? De uma certa forma, sim. Porém, por outro lado, esse processo ele vai se dar não em diálogo com essas comunidades, mas em um processo de repressão a essas manifestações culturais e ao cotidiano dessas populações. E aí a gente entra um pouco na história de Dona Nália, né? Como é que Dona Nália vai se relacionar com esse cenário caótico, né? Esse cenário político que estava colocado no Brasil naquele período. Então, a primeira coisa a colocar é que Dona Nália, ela era uma curadora popular, ela era espírita, era uma mulher negra, moradora desse bairro, da qual eu já coloquei no início, que é um bairro que era conhecido no momento por pertencer às classes populares. Então, imagina só que no meio de todo um processo ditatorial, a gente tem uma mulher negra ocupando as páginas de um jornal reconhecido aqui na cidade, né, na Bahia, que é o Diário de Notícias, e sendo visibilizada em suas práticas de cura que não estavam circunscritas ao âmbito da medicina. Então, Dona Nália, ela aparece no Diário de Notícias pela primeira vez por volta de março de 1940. O Diário de Notícias, que na época o jornal pertencia a Antônio Balbino, né, que posteriormente viria a se tornar governador do estado da Bahia. É importante falar, inclusive, que o Diário de Notícias, em alguns momentos, apoiou a ditadura do Estado Novo, né, promoveu discursos que apoiavam essa ditadura. E a abordagem inicial do Diário de Notícias em relação à Dona Nália meio que exemplifica, né, essa noção de repressão à cultura popular, de repressão aos fazeres populares. Né? A todo momento, o editorial ele tenta trazer um pouco a Dona Nália e os seus consulentes, né, as pessoas que procuravam Dona Nália para que ela fizesse as suas práticas de cura, como pessoas fanáticas, como pessoas que não tinham alguns não tinham conhecimento, que não, inclusive, atribuía isso à questão racial, né? A um discurso de que isso seria fruto de um processo de miscigenação. Então, esse é um discurso extremamente racista, é um discurso bastante comum ali no final do século XIX, início do século XX, com todo o debate sobre a questão racial, né? E o Diário de Notícias vai abordar dessa forma. Então, essa figura, né, vai figurar aí durante cerca de 2 meses no jornal Diário de Notícias. E, dentre esses 2 meses, a gente consegue analisar um pouco como ela vai se relacionar com a ditadura do Estado Novo. A gente percebe que, a todo momento, o Estado Novo tenta fazer um controle da chegada de constituintes à casa dela. E aí eu interpreto que isso tem uma relação também com o medo de uma revolta popular por conta da aglomeração de multidões na frente da casa de Dona Nália. A ditadura do Estado Novo vai também, a partir da Delegacia Especial de Ordem Política e Social, promover um inquérito contra a Dona Nália. Né? E esse inquérito ele é muito interessante porque, a partir do momento em que se institui esse inquérito com o delegado Leôncio Azevedo, né, do DEOP, a casa de Dona Nália vai ser trancada. Então, eu costumo dizer que Dona Nália esteve naquilo que a gente pode entender como uma prisão domiciliar mesmo. Né? Os seus consulentes foram impedidos de ter contato com ela e ela foi impedida de exercer as suas práticas de cura naquele momento, até que se findasse esse relatório, esse inquérito. É muito interessante, inclusive, perceber que essa Delegacia Especial de Ordem Política e Social
ela também era uma delegacia destinada a prender aqueles que se chamavam de comunistas. Então, a gente consegue perceber que estavam ali no âmbito do que o Estado Novo temia, tanto comunistas como figuras como Dona Nália, que era uma curadora popular. Né? Então, consegue perceber que havia um medo ali do Estado Novo sobre a mobilização social que esses fenômenos poderiam causar. Então, além dessas questões relativas à Dona Nália, a gente precisa perceber que esse é um período em que há um recrudescimento do Código Penal em relação às práticas populares de cura. O Código Penal de 1940 não inaugura a repressão a essas práticas. Desde 1890, que já existia no Brasil algumas leis, alguns decretos sanitários que já buscavam reprimir essas práticas populares de cura. É importante pensar que alguns desses decretos, dessas leis, inclusive, foram utilizados para repressão às religiões de matrizes africanas e também aos praticantes do espiritismo. Elas colocaram como uma forma de controle social, sob a justificativa de que se estaria fazendo um controle de práticas charlatãs, né, e práticas de curanderismo. E em 1940 que esse código vai sofrer um recrudescimento. O Código de 1940 ele passa a qualificar o crime de curandeirismo e o crime de charlatanismo, ou seja, ele aumenta a pena, ele aumenta a multa, ele passa a dizer o que é o crime de charlatanismo. E ele passa a considerar qualquer tipo de ação no sentido de anunciar a cura ou de promover alguma prática de cura, entre eles benzimentos, gestos, fitoterápicos, como práticas de charlatanismo. Então, a gente tem que esse processo, ele também se relaciona com essa tentativa aí do Estado Novo de controlar e sanear as relações sociais aqui no Brasil. Sobre a prática popular de cura, a gente precisa pensar que a definição sobre ela é bastante complexa. Né? Durante a minha pesquisa, eu tive algumas dúvidas sobre qual o termo que eu utilizaria, se seria práticas não médicas de cura ou práticas populares, mas eu entendo que o uso do termo prática popular de cura, ele traz protagonismo para essas comunidades que exercem essas práticas populares. Então, a utilização desse termo vem disso. Eu me baseio um pouco no trabalho de Vilma Nascimento, onde ela aborda que esses saberes são saberes construídos fora da universidade, saberes construídos no cotidiano. Então, a gente disse, por exemplo, como as comunidades de religiões de matrizes africanas, elas têm a cura como algo ali que está sempre no espectro do seu fazer religioso. É importante a gente pensar que as religiões de matrizes africanas, elas têm a cura entre os seus fazeres religiosos, né? como parte dos seus fazeres religiosos. E outras comunidades também têm a cura como parte desses fazeres religiosos, e não apenas as práticas médicas. Então, por conta disso, eu optei em usar o termo prática popular de cura ao invés do termo práticas médicas de cura. É importante, já para ir concluindo, colocar que as suas curas elas estavam relacionadas ao espiritismo. Ela abertamente dizia que curava com a influência de guias espirituais. É interessante pensar, inclusive, que Dona Nália era uma pessoa que não tinha acesso à educação formal, né? Ela é, inclusive, citada pelos jornais como uma pessoa analfabeta, e em nenhum momento ela se diz enquanto espírita. Mas quem vai dizer que ela é espírita é uma outra pessoa, uma outra figura, que é um irmão de fé dela, que vai declarar a sua afiliação religiosa ao espiritismo. Eu acho que essas características, um pouco do que eu trouxe aqui, e a forma como o Estado Novo age, né, agiu com a história de Dona Nália,
quando eu trato do Estado Novo, eu trato de todo o sistema político, econômico, jurídico, né, e também a imprensa do período, né, a forma como lidou com essa prática e como desqualificou essas práticas populares de cura, elas refletem esse desejo da ditadura do Estado Novo e da intervenção federal aqui na Bahia de um controle das práticas exercidas por essas comunidades, né, das práticas populares de cura. Então, apresentei o texto Dona Nália, uma curadora contra a repressão do Estado Novo, e vocês podem acessar essa apresentação no portal Guelé 10 e no Acervo.